Ruas violentas, números alarmantes. No Brasil, 40 mil pessoas morrem por ano no trânsito. Os acidentes destroem famílias. Eles geram ainda impactos na Previdência e no Sistema Único de Saúde. Para se ter uma ideia, quase 60% das UTIs do país estão ocupadas com vítimas de acidentes. Nesse ponto de vista, vamos falar sobre violência no trânsito. Para Márcia Cambiage, da APATRU, Associação Rio Pretense, que cuida das vítimas do trânsito, precisamos olhar além das estatísticas. As estatísticas são números, mas na verdade atrás desse número tem uma vida, tem uma família que sofre com aquele número muitos e muitos anos. Para o promotor José Heitor dos Santos, a justiça está cada vez mais dura com os infratores. Bebeu, não dirija, porque se matar alguém, se atropelar alguém, pode responder por crime doloso, ir a júri, ser preso e condenado. O policial militar e professor de Direito, Herbert Luiz da Costa, fala da necessidade do planejamento e do comportamento. Eu acredito que o rodízio, acho que Rio Preto, acho que já chegou num patamar que há necessidade. E Rio Preto tem 446 mil habitantes e uma frota de veículos de 368 mil. A maior parte são carros e motos, é muito carro na rua, é muita moto na rua. E são vários os pontos de gargalo e muitos os pontos de acidente. Cabo Herbert, Rio Preto é pulverizado ou tem alguns pontos que são mais críticos em matéria de acidente? Bom, Matheus, o que a gente percebe é que boa parte dos acidentes está ocorrendo em avenidas. Então, é comum os motoristas buscarem vias rápidas, vias de acesso, só que todos estão fazendo isso. Então, você vê que, por exemplo, na Avenida Alberto Andaló, depois Avenida Filadélfia Gouveia Neto, posteriormente na Hernani Pires Domingues, Avenida Mirassolândia. Então, os motoristas estão buscando essas vias de acesso rápido, só que todos estão buscando, né? Então, infelizmente, o número de acidentes em avenidas ele tem aumentado significativamente. E a gente percebe que agora a tendência é que boa parte dos motoristas estão migrando para as rodovias. Então, por exemplo, eu quero acessar a Avenida Badibacite, eu estou na Murchid de Onça, aí ele busca a via de acesso pela Washington Luiz e acaba congestionando agora as rodovias. E na rodovia, infelizmente, a probabilidade de um acidente ter uma vítima mais grave é muito maior que na cidade, né? Em decorrência até da velocidade. Então, a gente vê que nas grandes avenidas, em geral, é que está concentrando os acidentes na cidade. Sim. Márcia, explica pra gente um pouquinho, tem algum dia, o horário, o período do ano que os acidentes são mais frequentes? Eu analisei alguns dados do segundo semestre do ano passado da APATRU. A gente tem ali de julho a novembro uma média de 230 acidentes com vítimas. Em dezembro, o número foi para 400. É sempre esse movimento? Em dezembro tem mais acidente ou não necessariamente? Normalmente, por conta das festas, é muito comum, vem pessoas de fora, o trânsito aumenta, as pessoas acabam indo em festas e bebendo e dirigindo e, consequentemente, acaba aumentando o índice de acidentes. E durante a semana, ou o período do mês, tem algum período que é mais frequente ou não? Vocês não percebem esse movimento? Normalmente, assim, período do mês não acaba sendo espalhado, mas dias da semana... sempre sexta-feira, sábado, domingo, na madrugada da segunda. Na madrugada acaba acontecendo, assim, tem bastante acidente nesse óbito, né? Que a gente acaba focando bastante nesse acidente grave, nesses períodos, porque a pessoa extrapola mais, ela está à noite, acha também que não tem muitos veículos e ela acaba saindo da posição de vigilância e dirigindo de qualquer forma e acaba... A maioria dos casos está alcoolizada, não muitas vezes voltando alcoolizada. de festas, né? E acaba acontecendo esse tipo de acidente. O Cabo Herbert, as principais causas desses acidentes graves, o senhor que está na rua, que tabula isso, o que é alta velocidade, é irresponsabilidade, é a má direção, o álcool? Qual que é a importância também do álcool nesses dados? Olha, eu percebo que boa parte dos acidentes que vem ocorrendo aí na cidade, nas avenidas, é a falta de observância, falta de atenção do motorista. Sim. Né? E hoje em dia, infelizmente, o telefone celular tornou-se uma arma, né? Então, parece que os condutores, as pessoas não conseguem fazer outra coisa senão atender o celular. Então, acho que essa desatenção, enviando mensagens,
para no semáforo, aí começa a ler, aí o Começa a semáforo aí o outro está com pressa, né? Então, o que está faltando é a observância da legislação, o respeito, né? E evitar o máximo de usar o celular. Então, a gente vê que o celular, ele tornou-se uma grande arma e isso a gente tem que combater, né? A legislação, ela mudou recentemente, né? Foi criada 2 infrações agora em relação à autuação do celular. Então, a infração do celular que antes era uma infração média de você simplesmente estar falando, agora tornou-se uma infração gravíssima. Se for constatado que você está mandando mensagens, ou se você está lendo... Lendo mensagem. O WhatsApp está sendo uma arma, Exato. né? Então, a pessoa tem que... Quer atender o celular, se há necessidade, então busque um local adequado, estacione o veículo, né? Então, a gente vê que a inobservância da legislação, essa falta de atenção do motorista é que tem gerado os acidentes aqui na cidade. Doutor José Heitor, além, a gente falou aqui dos condutores, né? Com uma posição irresponsável ao volante. Sim. Mas tem outros responsáveis por esse cenário desse trânsito tão violento? Então, o poder público tem culpa? Quem mais tem? A gente tem que dividir essa responsabilidade? Acho que é um pouco de todos. O poder público tem responsabilidade quando deixa de fiscalizar. Às vezes acontece um acidente, 2, 3, vários no mesmo local, e o poder público não se mobiliza, não vai lá e não conserta o que está errado para evitar os acidentes. Isso a gente constata, que às vezes naquele local aconteceram vários acidentes, até por buraco mesmo. Acontece muito aqui, infelizmente, em Rio Preto, e os buracos ficam abertos. Então, o poder público tem responsabilidade, mas acho que todos têm. Principalmente o motorista, evidentemente, o pedestre. O motorista, o que a gente percebe, como o Cabo disse, ele dirige o veículo como se estivesse na casa dele, tranquilo. E no trânsito tem que ter responsabilidade, muita responsabilidade, porque você pode matar uma pessoa. O veículo é uma arma na mão de um motorista, quando ele não dirige bem, quando ele está embriagado. Portanto, eu creio que todos são responsáveis no trânsito. Se todos tiverem mais consciência, mais responsabilidade, nós vamos diminuir muitos acidentes e, por consequência, os ferimentos, as mortes. O Cabo Herbert, o senhor se formou em Direito na época que a Lei Seca foi implantada aqui no Brasil. Inclusive, foi o tema do seu trabalho de conclusão de curso, os efeitos da Lei Seca. No começo, essa lei assustou muita gente e ela foi muito discutida, muito debatida e muito respeitada. Hoje em dia, qual que é a avaliação que o senhor faz? Já são quantos anos de Lei Seca aqui no Brasil? Ela é de 2008, é isso? Sim. Como é que está isso aí? A hoje gente em dia? deu uma relaxada passado Isso. esses anos todos? O que eu percebo é que, infelizmente, existe uma propaganda equivocada em relação à Lei Seca, porque o que é ventilado, o que é estimulado para as pessoas é para que elas se abstenham de soprar o etilômetro, Isso. né? A gente sabe que na nossa ordem jurídica, o promotor está aqui conosco, sabe dizer tanto quanto eu, que o Brasil é signatário de tratados internacionais, envolvendo inclusive temas de direitos humanos, e dentre eles existe um princípio consagrado, que é a não autoincriminação, que ninguém é obrigado a fornecer provas contra si mesmo, né? Só que isso começou a ser propagado, ser ventilado, e está errado, não pode ser dessa maneira, porque a partir do momento que você é alvo de uma fiscalização, existe uma presunção que você está praticando crime. Então, a melhor maneira de você contribuir e evitar essa presunção do Estado é você soprar o etilômetro. Porque se as pessoas, em geral, estão recusando fazer o teste, então pressupõe que elas já estão embriagadas. Com problema. Elas estão com algum problema. Então, elas já vão para a sociedade, já com essa mentalidade. Então, automaticamente, já pressupõe que por trás dessa recusa existe algo de errado, né? Então, eu vejo que a embriaguez ao volante hoje, a legislação ela foi alterada novamente, né? Então, em 2008, depois, posteriormente, foi em 2012 ou 2013. Porque o que acontece na sociedade? A sociedade vai evoluindo, né? Então, quem estuda direito constitucional, né, a gente vê que a Constituição, a lei, ela é ditada numa determinada época da sociedade. E aí o tempo vai passando e as mudanças sociais vão ocorrendo. A lei, ela tem que se adequar a essas mudanças sociais. Então, o que a lei, aspas, a Lei Seca fez foi justamente isso. Então, ela endureceu a fiscalização, foi atualizado o valor de multas. Hoje, quem recusar o teste do etilômetro, o valor da multa é quase R$3.000. Se a pessoa recusar 2 vezes no mesmo ano, o valor da multa é quase R$6.000.
né? Então, assim, se as pessoas estão querendo se abster, a legislação ela vai endurecendo, né? Então, essa que é a Doutor visão. José Heitor queria complementar, né? Na prática, as pessoas acreditam que se não fizer o teste do etilômetro, do bafômetro, Sim. se não colher o sangue, não fizer o laudo, a gente chama de exame toxicológico, que ela vai ficar isenta de responsabilidade. E, na verdade, na prática, o que nós hoje defendemos promotores de justiça? Que haja uma inversão do ônus. Quando a pessoa se nega a passar pelos testes, ela é que faça a prova. Ela que prova. Ela que prove que não estava. Então, hoje, essa é uma teoria, uma tese que nós estamos defendendo. Essa semana teve um julgamento assim. E existe hoje outros meios de provas que o próprio código permite para se demonstrar que a pessoa estava bêbada. Não são só os testes aí do bafômetro, etilômetro, ou tirar o sangue. Não. Por outros meios. Testemunho do policial. Agora, Às vezes uma garrafa de cerveja. Vídeos, né? Fotografias. Vídeos. Portanto, a pessoa achando que, se negando a passar pelos testes, que está isenta, não. Tem a multa, que é muito alta, tem os pontos no prontuário, pontos negativos na carteira, e o processo vai existir. E a justiça hoje, promotores, vem trabalhando com a tese da inversão do ônus da prova. Ela que prove que não estava embriagada, não estava sob o efeito de álcool. Porque, na verdade, não é estar embriagada, basta estar sob o efeito de álcool. Sim. Exato. E aí acontece o crime pode ser condenado, ficar com a habilitação suspensa e tem várias consequências. É impressionante como o brasileiro gosta de ser especialista em direito na hora errada, né? hora Aí errada. no WhatsApp, nessas coisas, essas correntes familiares, o que verdade. mais tem é isso, né? É ensinando não sei quem tomar vinagre, não sei o que lá. É impressionante essa capacidade do brasileiro de Mas a justiça da está alerta. gambiarra, né? A justiça está alerta a isso, os promotores estão alertas, delegados, policiais militares, todos. E nós estamos endurecendo. Aqui em Rio Preto, principalmente, nós trabalhamos com a política criminal em favor da sociedade. Nós combatemos fortemente, todos nós, e todos que trabalham com os promotores aqui, com a justiça, sabem disso. Nós não admitimos que alguém dirija sob efeito de álcool. A tolerância para a gente é zero. É zero. A Márcia ia complementar Quer também, complementar, Márcia? O interessante é que o condutor, ele faz uma confusão e ele tem muito mais medo da multa que ele vai levar e ele não pensa na esfera criminal. E com essa alteração legislativa, o Herbert comentou, ele se recusando, ele vai ter a infração do mesmo jeito, ele vai ficar suspenso da habilitação do mesmo jeito. E ele precisa entender, o telespectador, né? O condutor, na verdade, que dirigir embriagado ou sob efeito de álcool já é o suficiente, vai gerar para ele penas administrativas e criminais. Como foi colocado em outro aspecto. Aquela sanção administrativa da suspensão da carteira, que acontece lá na polícia, o delegado de polícia já suspende a carteira, normalmente por 12 meses. Exato. Aqui na justiça, além de a pessoa ser processada e eventualmente condenada a uma pena privativa de liberdade, prisão, também se suspende a carteira dela. As duas sanções são cumulativas. Aquela sanção, aquela suspensão da carteira na esfera policial e também aqui na justiça. Elas se cumulam. E mais, essa suspensão da carteira vai de 2 meses a 5 anos. E aqui está o X da questão. Nós precisamos começar a suspender carteira. Não por 2 meses, 3 meses, por 1 ano, 2 anos, porque imaginem, quem está nos assistindo, a pessoa ficar sem dirigir. É terrível. Complica toda a vida dela. Portanto, é hora de mexer-se no bolso e suspender a carteira de habilitação. Acho que são 2 sanções importantíssimas que a legislação permite que se aplique. E o senhor sente que a justiça está indo para esse caminho, que cada vez mais vai ser feito A isso? justiça, ela não é cega, ela enxerga e ela cada vez mais está sintonizada com a sociedade. Ela está percebendo o que está acontecendo. Não é por outro motivo que a justiça vem entendendo que quando dirige embriagado, o dolo é eventual, vai para júri, não é muito mais crime culposo. Portanto, a justiça tem percebido, tem aplicado penas mais severas, multas maiores, tem suspendido a carteira por mais tempo. A justiça está vendo, está percebendo o que acontece. Vou fazer uma pergunta para o Cabo Herbert, que tem acontecido muito agora com essas coisas de WhatsApp, essas coisas. Toda semana alguém me coloca num grupo de trânsito, avisando onde tem polícia, onde tem... E aí fica
E aí eu vou, eu não dirijo, não dirigimos. Eu saio do grupo, aí alguém vem, um abençoado, me coloca nesse grupo. E aí as pessoas sabem que isso é crime. Isso não sei se é crime, mas de qualquer forma é imoral, não é uma coisa correta. E aí fica um clima assim, Cabo Reba, doutor, falando assim, com códigos, parece conversa de traficante, como se um policial, se fosse entrar num grupo desse, fosse dar uma bronca ou atuar, não soubesse que está falando de blitz ou de radares. Então fica assim, gente, tem uma pomba não sei aonde. Isso aí, vocês têm detectado esse tipo desses grupos, essas coisas? Isso aí é crime? Isso aí pode ser feito? Isso aí? Bom, eu inicio a resposta, Matheus, justamente repetindo o que o promotor Zé Heitor disse, né? A justiça está alerta e nós também estamos alertas. Sim. Quanto a isso. Se existe uma prática dessa que nós sabemos, o que está por trás disso? Né? Justamente essa ideia de querer burlar o sistema. Né? Então, se a pessoa já quer burlar o sistema, é porque ela está... Sabe que está fazendo coisa errada. Sabe que está fazendo coisa errada. Então, aí você pratica... Você realiza a fiscalização de trânsito e muitas vezes é questionado. A imprensa divulga o aumento do limite de multas, né? Indústria da multa. Não, está errado. As pessoas querem burlar o sistema. Então nós temos que combater isso aí de qualquer maneira. Existe uma infração no CTB, né? O artigo 230, acho que é o inciso 2, salvo engano, que é justamente ter nos veículos dispositivos anti-radar justamente para alertar. Ou ainda o motorista está numa rodovia, vê uma blitz policial e começa a sinalizar. Isso é infração de trânsito. Sim. Né? Avisando que tem. Então, as pessoas elas querem um jeito sempre de estar burlando o sistema. Então, é por isso que o promotor disse, a responsabilidade é solidária, é de todos. Se todo mundo não tiver consciência que um tem que ajudar o outro, esse que está criando grupos, colocando grupo, ele pode praticar uma infração de trânsito e com certeza acarretar uma consequência grave para a sua vida. Sim, um pouquinho mais longe ainda, na esteira do cabo, imagine que uma pessoa esteja sob efeito de álcool na rodovia Washington Luiz e aí recebe esse aviso pelo WhatsApp. Tem polícia ali, tem polícia, ou é avisada. Se essa pessoa praticar um acidente, é possível investigar a participação, a adesão dessa que avisou. A responsabilidade solidária nesse caso também. E quem concorre para o crime. Portanto, é muito perigoso isso. A pessoa pode responder por crime também. No mínimo, será investigada para saber a participação dela no aviso, se foi solidário, houve solidariedade, houve participação. Quem pratica o crime responde, mas quem também, de algum modo, concorre para o crime, também pode responder pelas mesmas penas. Perfeito. Vivi, vamos fazer um intervalo? Nesse meio de tempo do intervalo vai ter muita gente que viu isso agora saindo desses grupos de WhatsApp. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já com essa discussão sobre o trânsito, a violência no trânsito aqui em São José do Rio Preto. Não saia daí. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. E o trânsito está matando e sequelando homens jovens. O público masculino representa 80% dos mortos e eles têm até 29 anos. É isso mesmo, Matheus. A população jovem aí sempre muito vulnerável a essa questão dos acidentes. Aqui em Rio Preto, segundo dados do Infociga, que é um banco de dados estadual que acompanha as estatísticas de acidente, foram 74 mortes no ano de 2016. Desses 74, 60 eram homens. E aí a gente pega a faixa etária de 18 a 24 anos,
foram 10 mortes. Esse é um dado desse banco estadual, mas a Patru também faz esse acompanhamento, né, Márcia? A metodologia é um pouco diferente, Sim. os números são diferentes por conta disso. Eu queria que você me explicasse qual que é a estatística da Patru no caso de óbito e também como é que funciona. Parece que tem uma questão de que muita gente não é daqui e acaba entrando na estatística aqui, mudando, trazendo para a gente um cenário ainda mais complicado do que é na realidade, do que seriam pessoas fora de Rio Preto que viram estatística aqui. Como é que é isso? Sim, o Infociga, ele atua em Óbitos, né, no âmbito estadual, mas divide as localidades. A Patru faz um trabalho bem localizado. Nós vamos às delegacias de polícia, fazemos esse comparativo no SAMU e tabulamos aqueles acidentes que foram ocasionados aqui no município, que são dessa responsabilidade. Então, aquele acidente que aconteceu na rodovia, mas no perímetro ali da parte de Mirassol, e que o resgate daqui acabou socorrendo e trazendo para cá e morreu aqui, ele não entra na estatística daqui. Entendi. Né? Então, no a caso gente da faz Patru, vocês contabilizaram 33 óbitos no ano passado. no ano passado. No ano passado. Ô, Daqui. Márcia, e a maioria deles, um número bastante significativo, estava de moto, é isso, né? Sim. Infelizmente, a motocicleta, ela representa aí uma porcentagem de 80% praticamente dos acidentes. Tem uma motocicleta envolvida na maioria deles. É um perfil muito... Nós já debatemos esse assunto em outros anos aqui na TV Câmara. É um perfil muito claro, né? É o jovem, né? Sim. Conseguiu o primeiro salário, o primeiro emprego, compra uma moto. Que é o mais barato. Que é o mais barato para se locomover. Quase sempre, ele às vezes até não é o arrimo da família, mas ajuda muito com Sim. dinheiro em casa. E ele morre voltando do trabalho ou indo para o trabalho. Gera um impacto negativo, assim, social, geral, para questões financeiras, para a família, para questões sentimentais, desestrutura tudo. Né? E normalmente são jovens que têm esse ímpeto, né, de se arriscar mais. Sim. Então, por isso, e como a motocicleta ela expõe mais as pessoas, consequentemente o risco de óbito é bem maior. Então, não tem proteção, né? Cabo Herbert, a gente fala muito também dos condutores, de quem está no veículo, mas os pedestres também são muito vulneráveis no trânsito aqui em Rio Preto. Sim, sim. Eles são vulneráveis, tanto em vários aspectos, né? Mas, inclusive, é interessante, né? Tem um livro de um professor de legislação de trânsito, né? O Júlio Vermodesto de Araújo, e ele reserva nesse livro dele, né? Foi publicado em 2009, um capítulo sobre infratores que não são penalizados. E justamente o pedestre, né? Embora dependa de regulamentação e tal, é interessante, né? Alguns comentários que ele faz. Mas a gente vê que o pedestre, ele tem a sua parcela, né? Então, não é porque você... embora você esteja mais vulnerável, mas cabe a você adotar algumas posturas. Então, por exemplo, se você está numa via, num quarteirão que tem uma faixa de pedestres, o CTB, é claro, ele diz que você tem que procurar a faixa de pedestre. Antes de você ingressar na via, você tem que observar o fluxo de trânsito. Né? Não é porque você não pode adentrar e achar que a prioridade é sua, não. Isso aí pode, se acarretar um acidente, tá aqui o promotor pode me corrigir, pode ser a culpa exclusiva dele, o acidente. Ele né? pode ser responsabilizado, doutor? Sim. Também. Perfeito, é isso mesmo. Se o pedestre for o causador do acidente por exclusividade, ele que responde. Sim. Não é sempre o motorista do veículo que é o culpado. Agora, é possível multar o pedestre? Precisa regulamentar. Mas aqui em Rio Preto seria muito interessante que se discutisse isso com mais profundidade, porque nós temos um monitoramento no centro de Rio Preto pela Polícia Militar que é excelente. Você daria para fazer isso? Daria para fazer. Está vendo lá? Viu quem passou? Procura saber quem é, identificar e multa. É possível a gente fazer isso, porque precisa dar exemplo. Eu me lembro da minha época que eu andava de moto sem capacete, que não precisava capacete. Sim. Aí o capacete foi uma grita geral. Imagine, aquilo mesmo. incomodava, mas era útil. E se não tivesse o capacete, multava. Nós aprendemos a usar capacete. Depois eu cinto de segurança. Outra grita. Era uma coisa, né? terrível aquilo. Mas aí nós aprendemos porque multava. Portanto, tem que haver mais rigor mesmo. Nós estamos perdendo vidas. Tudo que for possível fazer para vigiar, fiscalizar, para ajudar e para educar, nós temos que fazer. Mas me parece que o povo brasileiro é muito tranquilo,
é muito sossegado. Pacato, né? Acho que tem que mexer mesmo no bolso, tem que multar, infelizmente. Multar nesse sentido, para fazer com que a pessoa fique pelo menos mais esperta, mais educada, porque, repito, não se pode perder jovens, perder pessoas por conta de acidentes de veículos. Está na hora de parar com isso, diminuir muito. E nós temos muitos casos em Rio Preto. Portanto, assim, a regulamentação me parece urgente. Precisamos discutir isso e começar a aplicar. E, como eu disse, em Rio Preto, nós temos a possibilidade de fazer isso. grande sistema de monitoramento no centro de Rio Preto, que já ajudaria muito, né, Cabo? Sim, com certeza. Isso aí que o senhor estava falando, a gente fala muito de número, muito de dados, né? E a gente acaba perdendo que dentro das estatísticas tem o lado humano. De famílias que sofrem um impacto tremendo disso. Os acidentes estão destruindo as famílias. E a repórter Maria Estela Calças colheu alguns depoimentos de pessoas que tiveram as vidas transformadas por tragédias no trânsito. Gostaria que você conferisse. No dia do acidente, ela saiu da residência, que está aqui a 100 metros da UPA. Por volta das 19 horas, ela saiu para ver uma receita que estava ilegível. E tinha meu sobrinho, o neto dela, que estava doente. E ela veio até a UPA para entender o que estava escrito. Ela queria ver se o remédio, se ela tinha em casa para medicar o menino. E no ir até a UPA, ela ler a receita, ela vinha voltando. Vinha voltando, ela atravessou a primeira lombofaixa, aí na segunda aqui, o carro parou. No carro parar, ela na pressa, para levar a receita, para medicar o neto, ela pisou na primeira faixa aqui, o motoqueiro pegou, atropelou ela e jogou ela a 2 metros longe. Estava embriagado. Se ele tivesse som, ele tinha 70 metros para ele ver meu carro, né? Que na rodovia dessa, eu estava 80, eu vou dizer 200, porque a pancada foi muito violenta. E eu presenciei tudo, girei no ar, caí, tudo consciente. Não sei se dormiu, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ele veio, pegou minha mãe em cheio. Ela estava no porta-mala tirando o andador do meu pai. O meu pai do lado do passageiro, esperando em pé, junto com meu irmão, para pegar o andador para ele poder entrar dentro de casa. Ele veio, pegou minha mãe, e depois pegou meu pai e pegou meu irmão. Jogou minha mãe longe, sabe? Pegou ela em cheio no porta-mala, depois jogou ela para cima do carro, bateu a cabeça no chão. Ele estava em cima da prancha, de costas, e veio uma pessoa bêbada em alta velocidade e atropelou ele pelas costas. Ele não teve chance de socorro, porque foi morte no local. Ela jogou ele por cima do caminhão, bateu no barranco da Washington e caiu na faixa de acostamento. A velocidade que ela veio e mais a embriaguez não deu a chance dele ser pelo menos socorrido. Tinha bebido bastante, ainda veio dizendo, falou que tinha tomado só uma latinha de cerveja, mas tinha cerveja dentro do carro. A fala dele estava pastosa, sabe? Ele não deu conta de sair de dentro do carro, da situação que ele estava. Ela foi numa festa, ela bebeu exageradamente, ela sabia que ela ia fazer e ela montou no carro e saiu. Ela não se preocupou em que ela ia destruir uma família, ou mesmo ela podia ter destruído a família dela. Eu me entristeço muito em ficar falando dessas coisas, porque a justiça humana é muito falha, muito falha. Tá todo mundo sem chão ainda. Era um menino novo, 39 anos, cheio de vida, saudável, nunca teve doença nenhuma, cheio de projeto. E foi interrompido, foi tirado da gente. A família acabou. Minha família acabou, só isso. E a saudade da minha pequenininha é muito, né? Um anjinho daquele, não tem outro. Que mal que ele estava fazendo? Não dá para entender. Tipo assim, não sei o que eu penso dele, mas o que eu falo, eu não desejo nem para ele o que eu estou sentindo, nem para ele. A forma que eles foram,
E os dois juntos é muito doloroso. Muito, muito, muito. Nós conferimos aí depoimentos tristes, depoimentos emocionados, e uma coisa que fica muito evidente é a questão que todos eles clamam por justiça. Então, em muitos dos casos, eles reclamam que os autores não foram penalizados ou foram autuados ali só no momento do acidente e depois a história é esquecida. E eu queria conversar com o doutor José Heitor justamente sobre isso. Doutor, em 2014 teve um caso emblemático aqui em Rio Preto. Então, o condutor foi condenado a 92 anos e meio de prisão por ter provocado a morte de 4 pessoas. O senhor foi o promotor deste caso. Eu queria saber, essa foi e é ainda hoje uma decisão singular ou a justiça já está, de forma geral, no Brasil, tomando essas decisões mais exemplares? Essa não é uma decisão isolada, é uma tendência no Brasil. Em Rio Preto, nem se diga, mas no Brasil. Hoje, não há dúvida nenhuma para a justiça brasileira que aquele que dirige embriagado, em tese, ele se coloca numa posição voluntária que, portanto, se ele praticar um acidente, ferir alguém ou matar, ele, em tese, responde por crime doloso. Ele pode ir a júri. Quando a pessoa voluntariamente se embriaga, ingere bebida alcoólica e sai dirigindo o veículo pela rua, pela rodovia, assume o risco de produzir um resultado. E se ele mata alguém, em tese, vai responder por crime doloso, não culposo. Esta é uma tendência do Brasil. Este fato, portanto, aqui em Rio Preto, não é um fato isolado. A diferença é que as penas se somaram. Este caso, foram 4 mortes na BR-153, 2 pessoas gravemente feridas. E a pessoa estava bêbada. E a tese que eu sustentei em plenário e no Tribunal de Justiça foi de que as penas deveriam ser somadas. Porque, em regra, pegam a pena e aumenta um pouco. E daria muito pouquinho. Eu sustentei essa tese de que as penas deveriam ser somadas. O júri aqui em Rio Preto acolheu essa tese, o juiz também acolheu. A defesa recorreu, foi para o Tribunal de Justiça e foi mantida a pena. 92 anos e meio. A pessoa está presa já há algum tempo, há 3 ou 4 anos. Não cabe mais recurso. Portanto, quem está me ouvindo, é bom que saiba. Se dirigir sob efeito de álcool e matar alguém, matar 2 pessoas, 3 pessoas, a pena é muito alta. Porque quando mata uma pessoa no trânsito, a pessoa que morreu, ela não tem recurso para se defender, não tem como se defender. Aqui teve um rapaz, o senhor Carlos, que deu um depoimento. Esse caso também eu atuei nesse caso. Eu fui promotor da filha. Eles estavam num golzinho e o veículo, uma caminhonete, veio por trás e bateu neles. Como é que eles iam se defender? Aí é um recurso que impossibilita a defesa das vítimas. É homicídio qualificado. A pena começa com 12 anos. E quando a pessoa dirige sob efeito de álcool na rodovia, ela coloca em perigo todos aqueles que estão naquela rodovia. É um perigo comum, 2 qualificadoras. Portanto, quando a pessoa faz isso e mata alguém, ela pode começar com a pena mínima de 12 anos, chegar a 30. É uma conduta gravíssima. Se a pessoa tiver um pingo de bom senso, jamais iria dirigir sob efeito de álcool. Mas, concluindo, é uma tendência do Brasil entender que quem dirige sob efeito de álcool responder por crime doloso. É o chamado dolo eventual. Assume o risco de produzir o resultado, morte ou ferir alguém. Perfeito. A gente faz um breve intervalo agora, volta com muito mais informações no próximo bloco, né, Matheus? Do que a gente vai tratar daqui a pouquinho. É isso mesmo. No próximo bloco, a gente vai dar um pouco de esperança, falar um pouco como tentar reduzir esses acidentes e como ter ações positivas para que esse problema, essa tragédia mude, né? do trânsito mude. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já.
Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Então a gente aqui no Ponto de Vista está discutindo a violência no trânsito, seus efeitos, suas causas. E um dado aqui da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, o uso de capacete pode reduzir em quase 40% o risco da morte, em 70% o risco de lesões graves. Usar o cinto de segurança reduz o risco de morte entre os condutores e passageiros dos bancos dianteiros entre 45% e 50%. Mas tem muita gente que ainda insiste em não se proteger. Ô, Cabo Herbert, quais as medidas de segurança, as coisas simples que as pessoas podem fazer para evitar os acidentes? Bom, eu acho que o principal é ela pensar em si mesma, né? Porque é comum a pessoa, às vezes, criar uma expectativa dizendo o seguinte: bom, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Sim. Né? E quando, na verdade, a Constituição prega o contrário. Fala, não, você não pode fazer o que você quer, porque é o dever do Estado proteger você. Certo. Então, eu não posso alegar uma tese que fala, não, eu não vou usar cinto de segurança porque eu não quero, não. Eu não vou usar capacete de segurança porque eu não quero. Não, a Constituição, ela determina ao Estado esse poder de fiscalizar. E a omissão do Estado acarreta justamente a atuação do Ministério Público, né? Então, por exemplo, a pessoa coloca o capacete de segurança de forma adequada, não, a pessoa coloca, mas ela pendura na testa. Sim. Aí o cara quer dirigir fumando, com o capacete pendurado, estimula o filho, vai levar o filho no colégio, não, mas é só 2 quarteirões, aí o filho vai aqui na garupa sem o capacete. Aí chega lá e para na fila dupla. Né? E a autuação do capacete gera suspensão da habilitação, então é como o promotor disse, quando começar a mexer no bolso, deixar de dirigir, inclusive é interessante, poderia até ser feita uma revisão, embora o CTB passou por uma ampla revisão legislativa agora em 2016, mas nada impediria de estudar outras infrações de acarretar a suspensão da habilitação. Aumentar o prazo, né, embora já aumentou agora para quase 2 anos, porque somente assim nós vamos conseguir educar. Para você ter uma ideia, né, só por curiosidade, eu vou fazer uma leitura aqui do artigo 254 do CTB. Uma infração dirigida ao pedestre. Né? Então, é proibido ao pedestre permanecer ou andar nas pistas de rolamento. Então, a pessoa fica andando no meio da rua. Né? Cruzar pista de rolamento nos viadutos. Né? Atravessar a via na área de cruzamento. Né? Andar fora da própria faixa, da passarela. Desobedecer sinalização de trânsito específica. Está aqui, artigo 254 CTB. Então, o que falta nas pessoas justamente é isso, é obedecer a legislação e ter essa consciência que ela não, como diz o promotor, o veículo não é a casa dela. Mas, Cabo, ele não faz aqui no Brasil, mas lá fora, a gente conversava isso, lá fora ele faz. Sim. Em outro país ele faz. Encantado, né? Lá ele vai para os Estados Unidos, para a Europa, não faz nada errado. Sim. Faz nada errado. Aqui no Brasil, não. Passa no meio do quarteirão, no meio da rua, não respeita nada, mas lá fora, mesmo aqui no Brasil, na parte do sul, há um respeito muito grande do pedestre e do motorista, do não motorista. é? Exato. Não é? Márcia, e o que está faltando nessa formação dos condutores? O que é curso? Essa conscientização? De que forma a autoescola pode ajudar ainda mais? Isso aí ainda mais? O que a gente conversou gira em torno de uma questão de educação para o trânsito, de conscientização, que, ao nosso ver, precisa começar da raiz, né? Precisa ser trabalhado nas crianças. Na escola, então. Na escola. A Patru faz um trabalho. Esse ano, por exemplo, nós vamos entrar no 6º concurso municipal de educação para o trânsito. E as crianças da rede municipal se envolvem muito com isso. A gente faz a premiação, os pais vão. Então, de uma certa forma, esse tema trânsito, que é tão cotidiano, mas que não é uma matéria regular na escola, está sendo colocado para eles como uma maneira de reflexão. E eu acho que isso a longo prazo, não tão curto, vai resolver. Mas é preciso, assim, um trabalho efetivo de educação para o trânsito. Nós trabalhamos também com o ensino médio, com palestras para o adolescente. É muito comum, quando a gente vai ministrar a palestra, o professor vai lá, o instrutor de trânsito, porque são instrutores que fazem esse trabalho, muitos alunos estão indo com a sua moto para a escola à noite. Ainda sem habilitação. Sem habilitação. Mas ele tem a oportunidade, pelo menos ali, de ouvir algumas coisas, ver um vídeo de reflexão sobre isso, se atentar.
E eu acho que é importante isso, porque o que eles pensam normalmente? Todo mundo só pensa na habilitação quando faz 18 anos e vai tirar a habilitação. Mas antes disso, não tem esse trabalho tão forte. Márcia, a Polícia Militar faz um trabalho interessante sobre droga. Tem o PROERT. Sim. E trabalha com crianças de 7, 8 anos. É o caminho. Em Mirassol, me lembro que nós temos um projeto lá também, trabalhando com crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Me parece que um dos caminhos seria começar a educar aos 7 anos, 6 anos, lá, pegar pequenininho. E quando se transformar em um adolescente, tem todas as informações. Feito, né? Acho que o caminho é esse, né? Como teve o PROERD, um trabalho em Mirassol, um projeto que nós fizemos lá, trabalhar com a criança desde os 6, 7, 8, 9 anos de idade. Essa criança bem orientada no trânsito, quando for adolescente, um adulto, vai ter muita consciência. Vai até fiscalizar o próprio pai, avisar para o pai, o pai está fazendo errado, né? É mais ou menos, é nesse sentido que a Patru trabalha. A gente faz esse concurso, oferece material para os professores, fazemos reuniões, nas reuniões que tem de professores, sempre, né, a gente já está no sexto, mas é acompanhado. E aí o professor, ele pega aqueles ganchos das ações pontuais que nós fazemos no decorrer do ano para levar para a sala para o aluno. Olha, lembra que a gente teve aquela atividade, aquele teatro, porque a gente tem intervenções teatrais, intervenções lúdicas que tira o aluno da rotina e vai tratar daquele tema. Quando ele volta, o professor tem um gancho para tratar dessa questão do trânsito dentro do ensino formal. Cabo Herbert, e que outras questões práticas? A gente já falou de legislação, punição, educação e reengenharia de trânsito, plano de mobilidade urbana. Isso também pode ser efetivo para um trânsito mais em paz? E uma outra questão, a questão de um rodízio em Rio Preto, seria uma possibilidade? Então, essa questão eu sei que será polêmica, né? Porque o que a gente não pode fazer é simplesmente acreditar, depositar as fichas só no poder público. Então, o poder público tem que fazer, o poder público tem que regulamentar, o poder público tem que fiscalizar. Não, é uma participação de todos. Essa questão do rodízio, eu estudei sobre isso, né? O rodízio, para quem não se recorda, ele foi implantado na Prefeitura de São Paulo na década de 90, em 1997, foi uma lei municipal, na época o prefeito era o Celso Pita, Lei 12.490. Essa lei, na época, ela veio com a finalidade de restringir a circulação de veículos em determinadas localidades, né? Essa lei, ela tem, do ponto de vista formal, existe um certo questionamento, inclusive até hoje, né, sobre a sua constitucionalidade, porque, à luz da Constituição Federal, cabe à União legislar sobre trânsito, né? Está lá no artigo 22, inciso 11, então tem que ser uma lei federal para disciplinar essas questões, não uma lei de cunho municipal ou estadual. Mas o que acontece para a grande notícia do pessoal, o próprio CTB autoriza. O rodízio. Exato, o próprio CTB no artigo 24, ele estabelece o rol de competência dos órgãos de trânsito municipal, no artigo 24. E logo no inciso 2 ele fala que compete ao órgão de trânsito do município executar, operar o trânsito e garantir o seu desenvolvimento de circulação. Então, regulamentar o trânsito na cidade cabe ao Poder Público Municipal. Então, com base no artigo 24, inciso 2, o que é regulamentar o trânsito? Regulamentar é fixar placas, né, de regulamentação, placas, no caso seria a placa R10, restringindo o trânsito do veículo naquela determinada localidade. A infração está prevista no artigo 187 do CTB. Então, eu entendo que é possível implantar o rodízio aqui em São José do Rio Preto sem a necessidade de uma lei. Justamente porque, se essa lei sobrevier, vai ter esse questionamento sobre a competência que seria da União. Só que agora eu entendo o seguinte, que às vezes pode haver uma certa crítica na sociedade, na mídia, mas o que falta nas pessoas é a publicidade. Então, antes de implantar qualquer alteração da noite para o dia, poderíamos propor uma audiência pública aqui na Casa Legislativa, eu me coloco à disposição, né? Conversar, debater esse assunto, verificar se adotar a título experimental, 1 ano ou 6 meses, né? Eu acho que seria um caminho, porque vai mostrar para a sociedade que o poder público não está inerte. Se não der certo, ótimo, não tem problema, mas o que o poder público pode fazer é ficar inerte. E aí depois vem outros temas e a gente vai dialogando. Né? Doutor Zé, agora uma dúvida jurídica com relação à cadeirinha.
o pai que não transporta seu filho de forma adequada, de forma zelosa, de forma na lei, na verdade, Exato. né? Ele está cometendo um crime também, ele está pondo essa criança em risco. Sem Por dúvida. mais que ele dirija apropriadamente, ele está cometendo um crime. Sim, não só esse, como aqueles outros que não exigem que os passageiros de trás coloquem o cinto de segurança. Perfeito. Aquele que dirige um veículo e transporta alguém, tem que transportar a pessoa até o seu destino sem causar nenhum dano a ela. Certo. Qualquer dano que causar, o motorista responde por isso. E o pai com muito mais razão. Aí ele tem o dever de zelar pelo filho, o poder familiar, tem que cuidar, zelar. Ele não pode simplesmente colocar o filho na frente ou colocar o cinto, colocar na cadeirinha. Se algo acontecer ao filho, ele responde. Aliás, por conta disso, ele pode amanhã até responder por infração administrativa junto à vara da infância e juventude. Certo. Então, precisa tomar um certo cuidado, precisa colocar na cadeirinha bonitinho mesmo, senão responde. Responde perante o Estatuto da Criança e Adolescente e civilmente, caso haja algum dano no filho. Márcia, quando a gente fala de mudanças no trânsito, a gente pensa muito nos ciclistas, ciclovias. Na sua opinião, você acha que a gente deveria investir mais nessa questão, até mesmo para desafogar o trânsito, talvez? Ou ainda é muito temerário, num trânsito louco que a gente tem, investir na colocar ciclovia agora? mais um elemento ali, o ciclista. Como você Eu acho que é uma questão a ser estudada, né, de mobilidade, uma questão de mobilidade urbana a ser bem estudada, porque eu não vejo que a gente tem hoje uma estrutura para focar acomodar, nisso, receber um né? ciclista. Mas nós temos estrutura, assim, um município grande com possibilidade de se ampliar e fazer bem organizado, assim como o Herbert até colocou, estudos para isso, para poder ver uma forma dessa pista ser usada não apenas como é hoje, assim, para um lazer, aos domingos, como a gente vê a ciclofaixa, mas ser implantada em trechos que é possível para que a pessoa use para trabalhar. Sim, de uma forma consciente. De uma forma consciente. Com os equipamentos de segurança, com tudo isso. E acho que mais do que isso, esclarecimento para a população toda, para saber como funciona, quem pode usar aquele espaço, o horário, para os condutores respeitarem. É nesse momento que eu vejo que a mídia é tão importante, para conscientizar de uma forma muito ampla, para conscientização ampla da população a respeito desse elemento sendo implantado, né? Assim como os corredores de ônibus, a mídia ajuda explicando o que pode, o que não pode, como que é, porque a mídia atinge aquele que não é muito chegado à leitura, não é muito atento, né, às ações do poder público. Só, Matheus, poderia só aproveitar o gancho para, né, essa questão da solidariedade, que não cabe só ao poder público, questão de mobilidade urbana, né? Então eu vejo, por exemplo, olha só a participação significativa do motorista. Aqui em Rio Preto eu percebo o seguinte, todo mundo vai trabalhar no mesmo horário. Então, por exemplo, se você buscar nas avenidas rotatórias, das 7h30 da manhã, 15 para as 8, até umas 8h15, é um caos. É um caos. Para acidente de trânsito, vira um caos. Então, por exemplo, todo mundo tem que ajudar. Então, o poder público tem que disponibilizar as rotas, às vezes, de acesso. Sim. Mas por quê? Por exemplo, vamos mudar o horário de entrar no trabalho? Um grupo entra 8 horas, o outro grupo entra às 9. Outro grupo porque às 7h30. Desse horário da manhã, né, das 7h30, 15 para as 8, tem umas 8h15. E à tarde, todo mundo vai embora no mesmo horário, então é um caos. Então, essa questão da mobilidade urbana, o poder público tem que fazer. Essa questão do rodízio, seria interessante debater isso numa audiência. Sim. Só que também a população, o pessoal também tem que adotar essas providências. Se organizar. Ô, Márcia, deixa pra gente o contato da Patru, quem quiser ter mais informações, quem precisar de ajuda, o apoio psicológico também, o apoio emocional. Qual que é o telefone da Patru, quem quiser entrar em contato com vocês? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o mais fácil, né? 17 99153 5806. E também pelo site www.apatru.org.br. Mas nunca usando no carro. Exatamente. Não usar no carro. Sem dirigir. Não usar no carro. Ô, doutor Zé, se o senhor quiser deixar uma última palavra, alguém que está precisando de alguma ajuda, quiser ter uma informação, uma orientação sobre isso, foi vítima de um acidente, tenho certeza que o senhor está à disposição da população. Eu ouvi um depoimento aí no VT. Primeiro que a justiça é falha, a justiça não tem atendido, muito pelo contrário. As leis que existem aí, elas comportam várias interpretações. E até onde eu venho acompanhando,
houve uma mudança significativa de paradigmas no Brasil, aqui em Rio Preto, nem se diga aqui em Rio Preto, Sim. no sentido de prestigiar a posição que é a seguinte: dirigiu embriagado, sob efeito de álcool embriagado, atropelou alguém, a tendência é responder por crime doloso. É claro que essa questão ainda não está pacificada e a defesa das pessoas que são presas, processadas, recorre até onde pode. E vai demorando. Exato. Mas isso não é culpa da justiça, mas é culpa da legislação que está aí, que é uma legislação complicada assim, vira e mexe, estão alterando Cheio a de legislação. brechas, né? E a justiça, promotores, delegados, a polícia militar, nós, juízes, nós temos entendido e compreendido que é preciso ser mais duros e estamos tentando levar esses casos todos para júri, com muito rigor. Agora, como comporta interpretações, existem muitos recursos. É o processo e demora um pouco natural. mais. Natural das coisas. Mas, repito, aqui, principalmente em Rio Preto, a justiça, de um modo geral, quando eu digo a justiça, a polícia civil, a militar, promotores, juízes, têm atuado firmemente, com muito rigor, entendendo que essas pessoas devem responder por crime doloso, dolo eventual, e devem ir a júri. Portanto, o recado que eu deixo é que não dirijam sob efeito de álcool. Porque se dirigir, atropelar, ferir ou matar alguém, há uma grande possibilidade de responder por crime doloso e parar na cadeia, ser processado, preso, condenado e ficar muito tempo preso. É isso aí. Fica o recado, né, Matheus? Fica o recado para o pessoal aí de casa. Você que é pai, converse com o seu filho. Você que é filho, converse Converse com o seu pai. Esse é um assunto muito sério que não se esgota e que é de interesse de toda a sociedade. Um acidente de trânsito, ele não escolhe cor, não escolhe condição social, não escolhe nada. Quando você está envolvido nisso, é um segundo de uma tragédia que muda a vida das pessoas, das famílias e para o resto da vida. Bom, espero que a nossa discussão tenha ajudado numa reflexão Sim. maior, na melhora desse trânsito que hoje é violento, que a gente possa ir para uma cultura de paz no trânsito também. Quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado por ter ficado conosco. Ponto de Vista volta na semana que vem e a gente espera você aqui. Tchau. Tchau.